foi a história do avião chinês do avião invisível chinês. Foi o seguinte, quando a gente teve a guerra da Iugoslávia no final dos anos 90, tinha aquele caça invisível, né? O F-117, você deve saber aquele avião preto, né? Que não passava nos radares, aquela coisa toda, e ele foi abatido na Iugoslávia. Ele era invisível ao radar, só que esqueceram de avisar o sérvio de que ele era invisível e o sérvio acabou derrubando o avião. O avião ele caiu ali na região da Sérvia, tá aqui fato público todo conhecido, e destroços dele sumiram. Parte dos destroços foram recuperados anos depois, foram até o cockpit acho que é cockpit, fala, né? Onde fica a cabine do piloto, né? Acho que é cockpit. Tá lá em museu, exposto em museu até os dias de hoje, sem maior problema. Só que ficou nisso. Só que algumas partes do avião desapareceram. 3 semanas, mais ou menos, um mês e meio depois, não me lembro agora as datas com precisão, a embaixada chinesa na Sérvia foi destruída por um ataque americano. Você sabe que isso é ato de guerra. Se atacar uma embaixada de outro país é uma declaração de guerra. Só que a embaixada chinesa foi destruída. Desculpa do governo americano. Eles estavam monitorando o fluxo de dados por rádio, alguma coisa assim, e estava do alto lá, o piloto não sabia o que era o que, viu que o fluxo de dados da embaixada estava muito alto, achou que era um alvo militar, pegou e explodiu. A embaixada chinesa protestou na época e tudo mais e não deu em nada. O que foi que eu descobri? E aí, vinculando lá com uma parte que eu comecei primeiro fazendo, a primeira parte externa foi nos Estados Unidos, conversando com o analista da CIA aposentado, que na época fez essa parte do monitoramento do leste europeu e tal, ele soltou a informação de que e ninguém tinha isso até então, de que o ataque foi proposital contra a embaixada chinesa. E não foi um erro. Porque eles tinham informações sólidas de que parte desse avião invisível estava sendo escondido dentro da embaixada chinesa. Só que depois, quando foi destruído o prédio, não tinha destroço de avião nenhum. Então ficou uma coisa meio constrangedora, né? Deu a explicação que eu falei de fluxo de dados. Bom, o que eu descobri então? Primeira coisa, que foi proposital porque eles tinham essa suspeita. E aí, depois, na segunda parte da pesquisa, quando eu estava em Hong Kong, veio a descoberta, quando eu estava conversando com o pessoal, um senhorzinho das tríades, muito, muito velhinho já, que na época eles transportaram destroços de um avião que eles nunca tinham visto, que tinha vindo da Iugoslávia, que era um avião americano, para dentro da China, que passou por Hong Kong, e de Hong Kong ele foi para dentro da China, continuar, Hong Kong na época ainda, acho que era colônia britânica, ou não era mais, agora eu não me lembro. Mas foi para Hong Kong, colocaram os containers desse navio dentro de uma balsa e aí foi enviado para dentro da China. Isso até então ninguém sabia. E aí, cruzando as informações, constatei então de que haviam suspeitas de que a China tinha feito engenharia reversa para ter o avião invisível deles em cima desse avião invisível americano. E essa minha pesquisa então conseguiu cruzar isso aí, comprovando que de fato é verdade. O avião tinha sido, na verdade, e eu consegui montar a linha do tempo, né? Ele tinha sido derrubado na Iugoslávia, na Sérvia, foi transportado por veículos militares para dentro da embaixada chinesa, porque os sérvios não sabiam o que eles iam fazer com aquilo, então eles resolveram esconder, só que eles não sabiam onde iam esconder, porque qualquer lugar que escondesse ia ficar alvo da Força Aérea Americana. O único lugar que eles acharam que podia esconder em segredo, que não ia correr risco de, mesmo que descobrisse, ser atacado, era a embaixada chinesa, que eles não achavam que o governo dos Estados Unidos ia ter coragem de atacar uma embaixada. E aí colocaram lá. Só que não ficou uma semana lá, os chineses resolveram meio que dar um balão nos sérvios, pegaram aquilo, colocaram em containers e mandaram para fora do país, para a China, através da Romênia. Saíram até da zona de guerra e mandaram para a Romênia. E aí lá da Romênia esse navio foi para Hong Kong, colocaram numa balsa os containers com os destroços e foi para a China. Quando teve o ataque americano, o container já tinha saído da embaixada chinesa já fazia umas 3 semanas, ou seja, os americanos estavam atrasados. E aí, é claro que acontecendo na China a gente não tem como saber, mas o que tudo indica realmente se confirma, então, que o avião americano foi engenharia reversa do avião americano. O avião invisível chinês foi engenharia reversa do avião americano. Eu escrevi isso na época, aí um ano mais ou menos depois, não foi muito tempo não. Um cara que era do Departamento de Estado fez um livro comentando isso, e um senador americano, acho que da Flórida,
que leu até a minha tese, leu o livro dele, que ficou sabendo com isso, ficou pulo da vida e foi no Twitter e criticou muito e quis tentar fazer alguma espécie de movimento do governo americano para investigar isso aí, para ver se investigava se a China fez de fato roubo de tecnologia, mas ficou nisso. Que eu saiba, não foi para frente. Se foi, foi coisa burocrática interna dos Estados Unidos.